Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos lá na nossa videoaula, certo? Primeiramente, parabenizá-los, né? Apesar de ser o mesmo professor, mas a disciplina é diferente. Então, estou parabenizando vocês novamente pela participação de vocês na nossa prova pelo Classroom da escola, né? A participação de vocês foi fundamental para ter esse êxito que foi esse primeiro contato, por assim dizer, com uma avaliação feita através do Classroom, né? O produto final foi maravilhoso, certo? E eu não estou falando só, unicamente, exclusivamente de você, estou falando da escola como um todo, em todas as disciplinas, não só na minha, mas em todas as disciplinas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores, certo, pessoal? Deixa eu só ver aqui o tópico, e aí eu vou falar logo o seguinte, ó. Uma associação de resistores pode ser dada de três formas, certo? Ela pode ser dada em série, em paralelos e em mista. Hoje eu vou tentar passar para vocês a definição de quando ela é dada em série e quando ela é dada em paralelo. A mista eu vou deixar para passar para vocês logo depois que a gente fizer a resolução de exercícios sobre série em paralelo, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês nesse momento. Se possível for, passarei na nossa aula online, quando estivermos juntos, né? Online, possivelmente vai dar para passar para vocês, ou senão eu deixo para um próximo vídeo, certo? Pessoal, é fundamental fazer essa associação, tá? Por muitas das vezes, por causa da corrente, da tensão que é passada nesse circuito, tá? Ou por causa da corrente ou por causa da tensão, é necessário que a gente tenha mais de um resistor ali naquele circuito. Um exemplo de associação de resistores, você pode olhar na sua casa, porque você pode imaginar o seguinte, imaginar não, de certeza, tá? Todo equipamento elétrico tem uma resistência. Toda lâmpada tem uma resistência, oferece uma resistência. Então, quando você acende todas as lâmpadas da sua casa, ou você liga alguns aparelhos da sua casa, você tem uma associação de resistores, certo? Então, isso é uma associação de resistores. Eu ainda não sei, ou melhor, eu ainda não vou dizer a você que tipo de associação é. É paralelo? É mista? É em série? Vocês terão que descobrir isso para mim, tá? E quando a gente estiver junto, vocês podem me perguntar ou vocês podem me dizer que tipo de associação de resistores é essa que vocês têm aí na casa de vocês. Beleza? Então vamos lá para a nossa definição. Olha só, de acordo com o nosso material, e aí eu quero que vocês copiem, tá? Preste atenção no que eu estou falando e vá copiando. Diz o seguinte, ó. Quando eu tenho uma associação de resistores, eu posso trocar toda essa associação por um único resistor. Esse resistor é chamado de resistor equivalente ou resistência equivalente. Tá? Se eu tenho uma associação em série, eu posso trocar de três ou mais resistores, eu posso pegar todos esses resistores e transformar em um só. Porque eu tenho resistores de vários valores. Por exemplo, vamos supor que eu tenho resistores de 2, de 3, de 4. Se eu associar dois resistores de 2, eu posso trocar isso por um de 4, a depender do tipo de associação que eu estiver fazendo, tá? Lembra só isso. Então, lembra disso, tá? A associação de resistores pode ser trocada por um único resistor. E esse resistor vai ser chamado de resistor equivalente ou de resistência equivalente, tá? Vai oferecer uma resistência equivalente. Continuando. Então vamos estudar logo uma associação que seja em série. Em série. E aí vocês têm a seguinte representação. Do terminal A até o terminal B. E aí eu tenho um resistor 1, resistor 2, resistor 3. Por essa associação, está passando uma DDP. Uma DDP U, tá? Aonde em cada um dos tópicos, deixa eu tentar pegar o piloto aqui, tá? Escreva de outra cor. Tá. Beleza. Aonde em cada um dos tópicos eu vou ter um 2, o 3. Coloquem aí, tá? E aqui eu vou ter uma corrente I.
Então, por essa definição, pessoal, por isso que eu coloquei, o que é que vocês já estão imaginando? Ó, numa associação de resistores em série, a corrente é única. A corrente é a mesma. Se entrar aqui 10 ampere, vai passar 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Ou seja, em todo o seu circuito, a corrente vai ser de 10 ampere. Em uma associação de resistores em série, a corrente é constante. Então, coloca aí, ó, corrente constante. Já a nossa diferença de potencial é dada pelo somatório das diferenças de potencial em cada um, porque ela vai ser diferente, tá? Ela vai ser diferente em cada um deles. Ela aqui vai chegar uma, por exemplo, vai chegar a 220 na primeira, mas na segunda já não vai chegar mais 220 e assim sucessivamente, tá? Ela vai, e automaticamente ela tem que ir decrescendo, tá? Ela vai decrescendo, ela não vai, ou melhor, vai depender também da resistência, né? Se a resistência da frente for menor, ela passa um pouco maior. Se a resistência for muito grande, ela passa um pouco menor. Vai depender da resistência. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que a diferença de potencial entre o terminal A e o terminal B do nosso circuito, da nossa associação de resistores em série, é dado pelo somatório de todas as diferenças de potenciais, certo? Então, da mesma forma, podemos tirar a definição da resistência equivalente. A nossa resistência equivalente vai ser chamada de RS, tá? Por que RS? Porque a resistência é em série. Então, resistência equivalente em série. Como é que vai ser dado isso? Se a gente pegar lá a primeira lei de Ohm, a gente sabe que a diferença de potencial é igual a R vezes o I. Certo? Então, se a gente for pegar o seguinte aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu ver aqui, viu? Só para exemplificar melhor para vocês, para não dizer que eu estou falando besteira. Então, tá, beleza. Então, olha só. Eu vou ter que esse cara é feito pelo somatório. O 1 mais o 2 mais o 3. Tem que ser igual a esse cara. Só que esse cara, em cada um, vai ser R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Né? Beleza. Só que esse cara aqui, né? Eu já acabei de falar que ele vem daqui, ó, deve vem da tensão, né, da nossa DDP, que é única, é R vezes I. Só que esse R vezes I vai ser o R equivalente em série, tá? Esse R vai ser o nosso R equivalente em série vezes a corrente. Observe que a corrente não muda, porque eu posso colocar aqui a corrente em evidência. Por que eu posso colocar ela em evidência? Porque a corrente elétrica em uma associação de resistores em série, ela é constante, ela é a mesma. Por isso que ela aqui, ó, é a mesma corrente, tá? Essa corrente tem o mesmo valor dessa, tem o mesmo valor dessa. Se eu tenho vários termos e entre eles eu tenho alguma coisa em comum, eu posso colocar isso em evidência. A gente aprende isso lá em matemática, né? Então, colocado em evidência. E observe que essa corrente é igual a essa. Então, por definição, a nossa resistência equivalente em série é igual ao somatório das resistências. E aí a gente pode fazer a analogia, né? Ó, a nossa tensão, nossa DDP, é o somatório. A nossa resistência equivalente também é o somatório. E a nossa corrente é a constante. Então, em um circuito elétrico, aonde eu tenha resistências, uma associação de resistores em série, a gente tem as seguintes definições. A corrente elétrica é constante, ela é a mesma em todo o circuito. A gente também tem o seguinte, que a DDP é o somatório de todas as DDPs que estão passando em cada um dos resistores. E temos que a resistência equivalente é o somatório das resistências de cada um dos resistores do circuito.
tá? Então está aqui dado por essa definição. A nossa DDP é o somatório da DDP em cada um dos resistores. A corrente é constante, a resistência equivalente é o somatório, beleza? Então anotem aí essas definições que eu dei para vocês, certo? Para que vocês possam entender melhor o conteúdo. Se vocês tivessem um módulo diz o seguinte: um circuito elétrico com resistores ligados em seguida ao outro, de modo que ofereça um único caminho para a corrente passar pelos resistores, é chamado de circuito em série. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele só me dá um único caminho para a corrente passar. E esses resistores estão um logo após o outro. Logo, eu tenho uma resistência equivalente, um circuito dado por associação de resistores em série. Logo em seguida, ele menciona tudo o que eu já fiz aqui, tá? Ele só coloca algumas coisas aqui a mais, mas em base, é isso que eu coloquei para vocês. Corrente constante, a DDP é o somatório e a nossa resistência é dada por essa relação aí. Beleza? Esse foi o em série. Vamos ver o paralelo. Depois a gente faz uma questão de cada um para entender melhor como é que se resolve, tá? Lembrando que, dado um resistor, vou mostrar aqui, tá? Novamente, em série, só para a gente tirar a dúvida aqui. Eu posso representar esse cara como sendo um único resistor, A, B. Esse cara vai ser o nossa resistência equivalente. Nesse caso, a corrente é a mesma e a DDP for somatória, certo? Então, lembrem disso. Esse cara pode ser representado por um só. Esse vai ser o nosso cálculo, esse vai ser o nosso objetivo. Transformar 3 resistores em um só. 3 ou mais resistores vai depender da associação feita. Mas isso só no exercício, certo? Vamos lá para paralelo, ver o que acontece em paralelo. Paralelo. Quando eu tenho uma associação em paralelo, olha só a representação. Terminal A. Terminal B. Por essa definição aqui, ó, eu tenho uma única diferença de potencial. Ela agora é que é constante. Por que ela é constante? Porque eu tenho 3 caminhos para ela passar. Ela entra uma só e ao se dividir, ela permanece a mesma diferença de potencial, certo? Ela não se divide. Já a corrente, o que acontece com a corrente? Ela entra uma, mas aqui, ó, eu vou ter um I1, um I2 e um I3. A corrente é que vai se dividir, tá? A tensão agora é constante, mas a corrente se divide. E aqui eu tenho o meu R1, meu R2 e o meu R3, certo? Então lembre que a diferença de potencial, a nossa tensão, ela é constante, é a mesma, a que entra e a que sai é a mesma. A nossa corrente vai ser o somatório. E assim infinitamente, tá? Estou colocando 3 resistores, mas eu poderia ter, por exemplo, 1 milhão de resistores aí associados em paralelos. E, por fim, a nossa resistência equivalente em paralelo, que vai ser chamada de RP aqui, ela vai ser dada pela definição da primeira lei de Ohm também. O que é que diz a primeira lei de Ohm? Diferença potencial é igual a R vezes I. Lembrando que esse R é o nosso R equivalente, tá? E aí tem o seguinte, ó. U é constante. Nosso U é constante, né? A gente sabe disso. Deixa eu colocar aqui. Cadê você? Beleza. Então, imagine que ou melhor, imagine não. Eu vou isolar a corrente, tá? A corrente vai ser igual a U vezes o R. Por que U vezes o R? Vamos ver como é que fica esse cara aqui. Você sabe que a diferença de potencial que passa aqui é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui. Ela não muda. Dividido, se eu dividir a diferença de potencial pelo R, vai dar a corrente. Se eu dividir a diferença de potencial pelo R, vai dar a corrente. Se eu dividir a diferença de potencial pelo R, vai dar a corrente. Tá? Vai dar cada uma das nossas correntes.
pela definição. Então, eu tenho a seguinte relação aí, ó. Eu posso reescrever cada um desses caras, porque eu sei que esse cara é I1 mais I2 mais I3, certo? Mas esse cara também pode ser U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Todo mundo concorda comigo, sim ou não? Sim, né? A relação é essa. A relação é essa, tá? Sabendo que isso aqui é o U constante sobre o R paralelo equivalente, ó, eu posso colocar aqui no lado de cá, né? Sobre o R paralelo. Então, automaticamente, eu posso pegar o U e colocar em evidência. U sobre R em paralelo vai ser igual a U, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E assim o U vai cair com U, ficando apenas 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá aqui, ó. A resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo é dado por 1 sobre RP, resistência equivalente em paralelo, que vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? E isso daqui é válido para toda a resistência, para toda a associação de resistores em paralelos, certo? É sempre o inverso, é o somatório dos inversos dos resistores. A resistência equivalente numa associação de resistores em paralelos é igual ao somatório dos inversos, ao somatório dos inversos dos resistores, certo? Não esqueçam disso não. Existe uma propriedade que diz o seguinte: se você tiver apenas dois resistores, 1 sobre R paralelo equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Como eu posso resolver isso aqui, tá? Isso aqui é uma definição à parte, tá, pessoal? Só se você tiver dois resistores. Então pode ser dado assim, ó. 1 sobre RP vai ser igual a R1 vezes R2 sobre... né? Deixa eu ver. Ah, porque aqui ele já inverteu. Mas ia ser assim, ó. Ia ser R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. E aí, se eu inverter o lado de cá, ficando só RP, eu posso inverter o lado de cá, porque o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, ia ficar aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, você pode aplicar essa definição, mas você só aplica essa definição para quando você tiver apenas dois resistores. A resistência equivalente em paralelo vai ser igual a o produto dos resistores sobre dividido pelo somatório dos resistores, tá? Só quando tiver dois resistores. Não esqueçam disso. Para a gente fixar melhor essa definição, e aí qual é o macete aqui da gente pegar isso, para a gente poder assimilar essas definições, né? Para a gente poder entender o que é em paralelo e o que é em série. Primeiro, a representação. Viu lá a representação em série? Representação em série, eu tinha um único caminho percorrido, né? Ó, e isso era em série. A partir do momento que eu divido o caminho de percorrer, eu tenho em paralelo. Não esqueçam disso. E esse único resistor, e esses três resistores dá para ser representado como um único resistor. Da mesma forma que eu fiz lá com o paralelo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, tá? É transformar ele em um único paralelo. Vamos fazer exercício para a gente entender melhor como é que funciona isso, tá? Vamos apagar aqui e eu vou dar um exemplo de cada um. Vamos lá. O primeiro exemplo vai ser sobre a associação de resistores em série. A questão fala o seguinte, ó. Dois resistores de 4 e 6 ohms são associados em séries. Uma bateria fornece aos extremos da associação uma DDP de 12 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente em cada resistor, a DDP em cada resistor. Beleza, então vamos lá. Desenhar, né? Tem aqui um resistor, depois eu tenho outro.
aqui a chave A, aqui B, os terminais. Aqui eu tenho um resistor de 4 ohms e aqui eu tenho um resistor de 6 ohms. E aí ele quer saber primeiro, ó, e aí eu sei que a DDP que entra, a diferença potencial que entra é igual a 12 volts. Mas eu sei que ela é 12 volts total, porque aqui eu tenho um 1 e um 2, porque em série a diferença de potencial é o somatório da diferença em cada resistor, que passa em cada resistor. Sei disso, tá? A única coisa que eu sei de verdade aqui, ó, é que a corrente é constante, a corrente é a mesma, certo? E observe que ele não nos fornece a corrente. Ele só nos fornece, na verdade, a resistência e fornece a diferença potencial. Porém, esses dois resistores, eu vou transformar esse circuito em um único circuito, A, B, porque eu vou encontrar a resistência equivalente. A resistência equivalente em uma associação em série é dada pelo somatório de R1 mais R2, nesse caso, porque eu só tenho dois resistores. Então, a resistência equivalente em série vai ser dada por 4 mais 6, 10 ohms. Então, eu sei que esse cara aqui, ó, é 10 ohms. Já respondi a minha letra A. A minha letra B pergunta a intensidade da corrente em cada resistor. Não precisa ser em cada resistor, porque em cada resistor ela é a mesma, porque em série a corrente é constante. A corrente é constante quando está em série. E pela definição da primeira lei de Ohms, a gente tem que a diferença potencial é igual a R vezes I. Qual é a resistência? Nesse caso aqui, ó, a diferença potencial é 12. Porque eu já somei, tá? Eu já somei é 12. Acabou, você não tem o que fazer mais aqui. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. 12 é igual a R, quanto vale R? 10 vezes I. Logo, I vai ser igual a 10 por 12, ou melhor, 12 por 10, desculpa. 12 por 10, logo I é igual a 1,2 ampere. Então tá aqui a intensidade da nossa corrente que passa aí em cada um dos resistores. Passa 1,2, ela não é diferente, tá? Ela passa em cada um dos resistores. E aí ele pede para a gente determinar, a última coisa que ele pede para a gente determinar na letra C é a DDP em cada resistor. Aí sim eu preciso saber a DDP em cada resistor, certo? Por que isso? Porque a DDP depende do resistor. Esse resistor tem 4 ohms, a corrente é de 1,2. Esse resistor tem 6 ohms, a corrente é de 1,2. Então eu vou calcular por essa mesma fórmula a DDP. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Se eu fizer isso, ó, no primeiro resistor vai ser de 4 vezes 1,2 e no segundo vai ser igual a 6 vezes 1,2. Nesse caso, no primeiro vai ser igual a 4,8 volts e no segundo vai ter que ser igual a 7,2 volts. Porque quando eu somo esse cara mais esse, tem que me dar 12. Simples e fácil assim, tá? É só você entender a definição do que está acontecendo quando ela é em série e o que acontece quando ela está em paralelo, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo em paralelo, para a gente dizer que entendeu realmente a definição. Vou lá, tá? Vou apagar esse, pause o vídeo, copie, tá? E aí eu vou pegar aqui um desenho. Olha só o desenho que ele me coloca. Terminal A, terminal B. Porém, ele pega daqui e coloca um traço, ó. Não é isso? Não, ele coloca um traço daqui até aqui. E depois coloca um daqui até aqui. Beleza. Esse cara tem 20 ohms. Esse cara tem 30 ohms. E esse cara tem 6 ohms. Certo? Aí o que é que ele me diz na questão? Entre os terminais A e B da figura aplica-se uma DDP de 120 volts. Então, ó, a DDP é igual a 120 volts. Depois ele fala que determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente em cada resistor, a intensidade da corrente total. Beleza, tranquilo.
também de fazer essa, né? Vou pegar aqui outro piloto. Pessoal, primeiro tenta desenhar esse resistor para a gente ver como que é que está acontecendo com ele, tá? Vocês percebem que essa resistência ela está em série ou está em paralelo? Né? Esse desenho, como era que ele ficaria? Ele ficaria dessa forma, tá? Da mesma forma que eu desenhei aquele lá. Aquele que eu desenhei. Certo? Ele ficaria dessa forma. A, B. Não parece, mas é. Certo? Não parece, mas é dessa mesma forma. Certo? E agora vem a definição aqui. Vamos lá. A diferença de potência a gente sabe que é a mesma, né? Já tenho aqui a definição. Pela primeira lei de Ohm dá para calcular a corrente em cada um deles. A diferença de potência é a mesma. Então, U é igual a R vezes I. Como eu quero calcular a corrente 1 é igual a U sobre R1. A corrente 2 é igual a U sobre R2. A corrente 3 é igual a U sobre R3. Quero calcular a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza, é isso que eu tenho que fazer. Depois ele pede para calcular a corrente total. Ora, a corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. É o que ele pede para a gente fazer. Sabendo disso, basta fazer substituição, né? Primeiro vamos calcular as correntes, porque é mais fácil para a gente, tá? Vai ser 120 dividido por 20. Depois vai ser 120 dividido por 30. Depois vai ser 120 dividido por 6. Esse cara vai me dar 6, que é a corrente em ampere. Esse cara vai me dar 4 ampere. Esse cara vai me dar 20 ampere. Então, o somatório da corrente vai ser igual a 6 mais 4 mais 20. A corrente vai me dar igual a 10, 30 ampere. 30 ampere. Deixa eu conferir a minha resposta. Corrente 30 ampere. Beleza. Cada um da corrente, a corrente deu 6, 4 e 20. Certo também. E agora a resistência equivalente, né? Como eu tenho os resistores, vai ser 1 sobre R equivalente, RP, vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 6. 1 sobre RP, tiro o MMC, 20, 36. Aqui, o meu MMC vai ser 60, né? Divido, multiplico. Divido, dá 3. 3 vezes 1, 3, mais. Divido, multiplico, dá 2. Divido, multiplico, dá 12. Esse cara, 1 sobre RP, vai ser igual a 19, né? Eu tenho 12 com 5, 17. 17 sobre 60. Deixa eu ver se está certo isso, tá? Como isso aqui dá o inverso, né? Se eu inverter aqui, eu inverto lá também. Então, ó, RP vai ser igual a 60 sobre 17. Deixa eu ver se ele dá o valor. Resistência equivalente. Ele dá aproximadamente 4. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Será que o MMC eu errei? Vamos fazer o MMC, viu? Só para conferir aqui. 20, 36 por 2, que dá 10, 15, 3 por 2, que dá 5, 15, 3 por 3, que dá 5, 5, 1, por 5, que dá 1, 1, 1. 15, 30, 60, tá certo. Dividindo e multiplicando. 20, 60 por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 por 30 dá 2. E 60 por 6, dá 10. Dá 10. Foi aqui que eu errei, tá? Se dá 10, esse cara fica 15. Esse cara ficando 15, aí sim agora. Beleza, dá 4. 4 ohms é a nossa resistência equivalente. Acabou. Eu encontrei tudo, tá? Então observe o seguinte, é simples, mas eu preciso conhecer cada um dos termos, tá, pessoal? Até a nossa próxima aula e aí eu vou postar a lista de exercícios para vocês.
certo? Na nossa aula online a gente conversa mais sobre o assunto.